Há duas palavras que pronunciadas e repetidas por várias vezes antes de dormir, segundo Joseph Murphy, podem reprogramar sua mente e mudar a sua vida por completo. Mas antes, para você não esquecer, já curte esse vídeo, compartilhe. Eu sou André, e se você ainda não é um inscrito, se inscreva. Sua presença é muito importante para esse canal. E deixe nos comentários as duas palavras que serão ditas logo mais. E um ótimo vídeo. Dizer duas palavras antes de dormir, riqueza e sucesso, parece algo pueril, quase ingênuo diante da complexidade dos dramas humanos. Mas Joseph Murphy propõe justamente o contrário, que o real poder da vida não está na complexidade, mas na precisão silenciosa com que a consciência se relaciona com as camadas mais profundas da mente. Murphy não fala de psicologia no sentido clínico e moderno, nem de espiritualidade no sentido religioso ou devocional. Ele opera a partir de um eixo metafísico, onde o ser humano é um ponto de convergência entre o visível e o invisível, o consciente e o inconsciente, o finito e o eterno. Suas ideias estão ancoradas numa tradição milenar de pensamento que inclui o hermetismo, o hinduísmo védico, o cristianismo místico e o magnetismo mental do novo pensamento. Assim, o ato de falar palavras carregadas de intenção antes do sono não é um truque psicológico. É um ritual, uma forma de escrever com símbolos vivos na lousa plástica da mente subconsciente. A mesma mente que, para Murphy, atua como o solo onde se semeiam os futuros. E como todo ritual, seu poder não está apenas no gesto externo, mas no significado interno que ele carrega. Para entender o que acontece quando se semeia uma palavra como riqueza no estado crepuscular entre vigília e sono, é necessário compreender a estrutura dual da mente segundo Joseph Murphy. Ele divide a psique humana em duas instâncias principais: a mente consciente, lógica, racional e ativa, e a mente subconsciente, intuitiva, simbólica, passiva, mas infinitamente criativa. A mente consciente é como o jardineiro. Ela escolhe as sementes, seleciona os pensamentos, faz julgamentos. Já o subconsciente é o solo fértil, que aceita qualquer coisa que lhe for plantada com insistência emocional e simbólica. Essa analogia é central. Não basta ter uma ideia, é preciso semeá-la com repetição e emoção para que ela crie raízes invisíveis na mente profunda. A psicologia contemporânea, especialmente a psicanálise freudiana, a psicologia analítica de Jung e as escolas comportamentais, validam a existência e a influência do inconsciente sobre o comportamento humano. Mas Joseph Murphy vai além. Para ele, o subconsciente não apenas influencia nossas ações. Ele cria circunstâncias externas a partir de conteúdos internos. Ele não é apenas um repositório de traumas ou desejos reprimidos, mas uma fábrica vibracional de realidade. Essa é uma proposição metafísica ousada que coloca o ser humano como co-criador do seu destino. A realidade que você vive não é um simples reflexo do acaso, mas o resultado de um padrão mental enraizado profundamente em você. E esse padrão pode ser alterado, não pela força bruta, mas pela constância da repetição simbólica. É nesse contexto que entra a importância do momento antes de dormir. Para Murphy, esse instante é um limiar sagrado, o ponto em que a mente consciente começa a se dissolver e o subconsciente se torna mais acessível, mais vulnerável à sugestão. Esse conceito encontra eco em tradições espirituais antigas. No hermetismo, o crepúsculo da mente é visto como um momento entre mundos. No hinduísmo, o estado de Turiya, o quarto estado de consciência além da vigília, do sono e do sonho, é o espaço onde o eu divino pode ser experimentado. No cristianismo místico, o sono no Senhor é visto como um estado de entrega total ao mistério divino. A ciência moderna, por sua vez, estuda os estados hipnagógicos e hipnopômpicos como zonas liminares em que o cérebro alterna suas ondas entre os padrões beta, alfa, teta e delta, aumentando sua sensibilidade a imagens simbólicas e sugestões verbais. Murphy, sem talvez usar os mesmos termos, intui tudo isso.
ele entende que a mente nesse estado está aberta e que, ao repetir palavras como riqueza e sucesso, você não está apenas falando, está programando, está ditando um comando ao subconsciente, que então buscará criar circunstâncias compatíveis com essa nova instrução. Mas por que justamente essas palavras? Por que riqueza? Por que sucesso? A resposta está na natureza arquetípica desses termos. Eles não são apenas conceitos materiais. Riqueza, para Murphy, é um símbolo que remete à plenitude em todas as áreas da vida: saúde, relacionamentos, criatividade, espiritualidade, recursos materiais. É a imagem mental de um ser humano conectado com a abundância do universo. Já sucesso é a expressão da realização interna, a sensação de estar em harmonia com sua vocação, com seu chamado mais autêntico. Essas palavras ativam imagens mentais poderosas, e o subconsciente responde melhor a imagens do que a raciocínios. Quando você repete essas palavras com emoção, o subconsciente não apenas ouve, ele vê. E vendo, ele acredita. E acreditando, ele executa. Quando você repete, noite após noite, palavras como riqueza e sucesso no instante anterior ao sono, não está apenas dizendo algo, está instruindo a realidade. O subconsciente, nesse momento, está desarmado, receptivo, como uma terra fértil que aceita e cultiva qualquer semente lançada com intenção e emoção. Essas palavras, repetidas com fé, tornam-se matrizes vibracionais, imagens mentais que o subconsciente começa a obedecer. O que acontece então é que sua percepção muda. Você começa a notar oportunidades que antes passavam despercebidas, a sentir confiança onde antes havia dúvida, a agir com coragem em situações que antes provocavam retração. Sua frequência emocional se eleva e você passa a vibrar em sintonia com aquilo que deseja. Como o subconsciente comanda não apenas hábitos, mas também intuições, decisões automáticas e até mesmo o modo como os outros o percebem, você entra numa nova corrente de causalidade. O mundo físico responde, portas se abrem, oportunidades surgem, pessoas chegam. A vida, silenciosamente, começa a conspirar a favor da imagem mental dominante que você carrega. Há uma coerência energética entre o que você pensa, sente, imagina e atrai. E com o tempo, você não apenas vê mais sucesso e riqueza. Você se torna uma pessoa bem-sucedida, próspera e abundante, porque passou a viver de acordo com a nova identidade gravada no seu subconsciente. Esses conceitos, em sua essência, estão profundamente enraizados nas tradições do inconsciente coletivo, como propôs Carl Jung. São imagens primordiais que habitam todos os seres humanos. E quando você os ativa conscientemente, desperta uma força que começa a moldar a sua realidade a partir de dentro. A escolha de usar palavras como ferramentas de transformação não é arbitrária. Murphy compreende o poder do verbo como elemento criativo. A palavra é um som, uma vibração. E segundo diversas tradições místicas e espirituais, o mundo foi criado através do som, do verbo, do logos. No início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa famosa passagem do Evangelho de João ecoa o mesmo princípio que Murphy mobiliza de forma prática. Quando você fala uma palavra carregada de intenção e emoção, você não está apenas pronunciando um som. Está vibrando com uma frequência que ressoa em camadas sutis da realidade. Riqueza, sucesso. Repetidas em voz baixa ou mentalmente, quase como um sussurro para o infinito, ou como uma oração para dentro. Repetir essas palavras com intenção, fé e entrega. E ainda que o gesto pareça trivial, ele é, como toda chave, pequeno em forma, mas vasto em consequência. É nesse instante de transição entre o estado desperto e o sono profundo que a mente consciente reduz sua vigilância crítica e lógica. O cérebro começa a desacelerar suas ondas, da frequência beta, do estado alerta, para a frequência alfa, depois teta e, finalmente, delta. Essa desaceleração cerebral é mais do que um processo biológico. É uma abertura psíquica, um alçapão da alma,
por onde novas instruções podem ser lançadas diretamente no espaço do subconsciente, sem resistência. Repetir riqueza e sucesso nesse estado é como depositar sementes em um campo arado, ainda úmido do orvalho da consciência. É uma instrução clara que escapa ao crivo da razão e entra direto na fonte da criação psíquica. O subconsciente, livre da censura crítica da mente racional, aceita como verdade aquilo que é afirmado com fé nesse estado liminar. Mas aqui está o ponto crucial. Não basta repetir mecanicamente. A eficácia está na carga emocional, simbólica e imagética que acompanha as palavras. Ao dizer riqueza, não diga apenas a palavra. Sinta-se rico. Veja mentalmente o que para você representa abundância. Ao dizer sucesso, sinta o gosto da realização, o calor da vitória interior, a paz de estar no lugar certo da sua própria história. A palavra, nesse contexto, é o código, mas a emoção é a senha. A prática de repetir palavras antes de dormir não é apenas uma proposta mística ou esotérica. Ela encontra respaldo crescente na neurociência contemporânea, especialmente no campo da neuroplasticidade. A capacidade do cérebro de se reconfigurar estruturalmente com base na repetição de pensamentos, emoções e experiências. Quando você repete consistentemente uma ideia, especialmente associada a um estado emocional intenso, você literalmente molda seu cérebro. Cria novas sinapses, fortalece rotas neuronais específicas e, com o tempo, estabelece uma nova base de pensamento dominante. O que começa como uma sugestão passa a se tornar um padrão mental. E padrões mentais determinam percepções, comportamentos, decisões e, por consequência, os resultados na vida real. Essa repetição associada ao estado de sono também toca em outro campo, o da hipnagogia, o estado de transição da vigília para o sono. Pesquisas indicam que, nesse momento, a mente é mais receptiva a sugestões. Memórias se consolidam com mais facilidade e conteúdos simbólicos emergem com força. É o estado ideal para a reprogramação de crenças. Murphy, embora escrevesse em uma época anterior ao avanço da neurociência atual, intuiu com precisão essa janela de plasticidade. E o seu convite é claro. Use essa brecha todas as noites para instalar no seu subconsciente um novo código de realidade. No entanto, repetir sem fé é como semear numa pedra. Joseph Murphy insiste que a prática da repetição noturna só se torna criadora quando acompanhada de fé emocional. E aqui, fé não é crença cega, é imaginação convicta. É permitir que a emoção se misture à palavra, formando uma imagem interna tão vívida que o subconsciente a reconhece como realidade. Nesse sentido, emoção é o combustível. Quanto mais carregada de sentimento estiver a palavra, mais profundamente ela será gravada no subconsciente. Isso ecoa o que estudiosos da psicologia afirmam. O cérebro grava com mais força tudo aquilo que está associado a estados emocionais intensos. É por isso que traumas marcam tanto, mas também por isso que afirmações carregadas de emoção positiva podem gerar reconfigurações mentais poderosas. Além da emoção, há um segundo elemento vital: coerência prática. A palavra que se semeia à noite precisa encontrar terreno fértil também durante o dia. Não adianta repetir riqueza e viver o dia inteiro afirmando escassez. Não adianta proclamar sucesso e passar o dia duvidando da própria capacidade. A mente subconsciente precisa de congruência, e ela lê não só as palavras, mas o comportamento, os gestos, os pensamentos silenciosos. O que você vive durante o dia é o adubo daquilo que você planta à noite. Ao repetir palavras antes de dormir, o que se ativa não é uma mágica instantânea, mas um processo construtivo. O subconsciente, programado por essas palavras, começa a reorganizar a percepção. Ele passa a notar o que antes era ignorado, a atrair oportunidades que vibram na mesma frequência do novo padrão, a gerar insights, intuições, encontros e comportamentos espontâneos que alinham sua vida externa com a semente interna. Em linguagem moderna, o subconsciente é um sistema de filtro e criação simultânea.
Ele filtra a realidade conforme as crenças dominantes e também envia impulsos que criam comportamentos automáticos. Ao reprogramar esse sistema com palavras carregadas de intenção, você altera tanto o que percebe quanto o que realiza. Isso é transformação na origem. Repetir riqueza e sucesso todas as noites é como alinhar a bússola interna com o destino que se deseja viver. E com o tempo, o subconsciente, fiel como um arquiteto silencioso, começa a construir silenciosamente uma nova estrutura de realidade.